Hello, boa noite, rejuvenescentes. Estamos aqui hoje, dia 23 de maio de 2023, começando mais uma live. E essa live de hoje vai ser legal para a gente poder bater um papo com quem estiver entrando aí, para a gente conversar um pouquinho. E olha só, a gente colocou agora há pouco aí a chamada da live, por onde ando bora. Vou fixar o comentário aqui e vou chamar aqui a Amanda para a gente poder trocar uma ideia. Mas enquanto ela não chega, se você estiver assistindo depois aí gravado ou assistindo no YouTube, deixa aí pra gente aquele joia, aquele coraçãozinho que ajuda bastante. Longevidade, trazendo referências, trazendo assuntos que são importantes e bacanas pra gente conversar, né? E não sei se vocês têm acompanhado aí dos nossos stories, ultimamente a gente está dando um passeio bem legal aí em alguns eventos. Já tem um tempo já que a gente está fazendo esses eventos. E a gente veio aqui hoje para trocar uma ideia com vocês, para passar um pouquinho, né, de como é que a gente está pensando, por onde a gente está andando e por que que isso é importante aqui para o Bora Rejuvenescer. A Amandinha chegando aí. Oi, boa noite. Boa Verdade, noite para quem está aí. verdade. Feliz dia para quem for ver o replay, que a gente não sabe a hora, se é bom dia, se é boa noite. Oi, É isso aí. mãe. Oi, tio. Alô, boa noite, Aglarinha. Boa noite, paizão. Sejam bem-vindos aí. O pessoal vai entrando aos pouquinhos. E aí, mãe, tá tudo certo aí? Eu tô tomando aqui um chazinho aqui de própolis e mel para dar uma melhorada na garganta. Tá fome? Tô Não, tossindo um não. pouquinho, mas vocês me perdoem. Também, né? Nosso final de semana foi intenso. Também você viu que eu fiquei na crise das alergias e gastei um rolo de papel higiênico aqui só com o nariz. Pois é, Boa noite. ontem a gente ia fazer a nossa live, né? Mas aí uma série de imprevistos foram acontecendo e quem não tem, né? E aí a gente acabou passando para o dia de hoje para poder conversar um pouquinho mais tranquilo, que ontem foi Ontem tenso. foi A gente intenso. estava voltando de viagem, enfim, um monte de coisa que acontece no dia a dia, né? Quem não passa por essas coisas também. Mas estamos aqui hoje, firme e forte. Estamos Live aqui. 27. Live 27. A gente é forte. A gente está aqui, mesmo com todos os eventos que estão nos bastidores. O pessoal também vai acompanhando aí de alguma forma, né? É, com certeza, com certeza. E bom, e o que que a gente vai conversar aqui hoje? Hoje a gente vai conversar sobre tudo que a gente tem vivido em relação a conexões com outras pessoas e ambientes e eventos que estão contribuindo muito para a gente pessoalmente e para o Bora. E por que que a gente trouxe isso hoje? Para sair do óbvio, né? O óbvio é, bora rejuvenescer, normalmente é longevidade, envelhecimento, então o Wallace e a Amanda vão para congressos sobre longevidade, envelhecimento, como a gente já foi no fórum de longevidade, que também foi maravilhoso, conectamos com pessoas maravilhosas, a Nina, o Kalash, a gente conheceu tudo lá, o Alexandre também, né? A Conceição Uhum. Evaristo. Só que isso é o que a gente busca com longevidade mesmo. Só que a gente está participando de coisas muito bacanas e que não são óbvias para quem assiste um canal sobre longevidade. Então a gente trouxe, quer trazer aqui hoje os locais que a gente está frequentando, o porquê que a gente está indo e o que, que a gente pretende trazer com o Bora e o que, que isso está trazendo também para a gente. Oi, Rê! Oi, Nando! Fala, Oi, Carol! E Tinha aí? colega de trabalho presente aí. Seja bem-vinda, viu? Seja Nando também bem-vindo. entrou aí. Já Então, a comi de gente. Rê, né? Não sei nem se as pessoas te chamam assim, mas eu chamo toda a Renata de Rê. O Renato é gente finíssima. A gente falando sobre essa questão de por onde a gente anda, né? Também é uma baita reflexão para quem entra para poder assistir a gente aí pensar um pouquinho sobre os ambientes que frequenta, né? E perceber Uhum. também junto com a gente, como a gente for conversando aqui, o quanto é importante a gente procurar ambientes que consigam deixar a gente num patamar acima, né? Sim, Tem um ditado que fala assim: quando você
estiver num grupo de pessoas e você for a pessoa mais inteligente, procure outro grupo. Porque Exatamente. a gente precisa estar sempre buscando uma referência acima, né? Alô, Nando. A gente sempre estar buscando uma referência acima da gente, né? Para que a gente possa evoluir, aprender e tudo mais. E desde quando a gente começou esse projeto aqui do Bora Envelhecer, a gente está o tempo inteiro buscando referências, né? Para poder fazer o quê? Tentar encurtar o nosso caminho, tentar trazer um planejamento, um projeto bacana para as pessoas. Então, vamos conversar um pouquinho aí, né? Sobre essas coisas e que as pessoas possam também refletir um pouquinho nos ambientes que elas andam. Vamos lá. Quais os eventos que a gente foi aí, Wallace, nesses últimos 6 meses? Vamos lá, a gente listou aqui, foi bem intenso, né? Vou enumerar alguns aqui. Powerhouse, C-Hub 1 e 2. Né? Tivemos agora esse final de semana no C-Hub pela segunda vez. Performance Day também, com o Joel. A Hora H, a Senha e Efeito UAU. Foi 2 a senha, né? Uma antes de começar, antes da gente conversar sobre o Bora, e outra depois quando a gente já estava com o Bora. É verdade, verdade. E aí, o que esses ambientes, o que é mais ou menos cada um? Se a gente puder conversar um pouquinho, né? Fala um pouquinho sobre o... Oi, Monique! Oi, Monique, e aí, tudo bom, querida? E aqui também o Efeito UAU, que foi onde eu conheci a Monique, e depois você também conheceu, e mais um evento, né? O Summit que a gente foi, em que ela foi lá, ela chamou a gente foi maravilhoso. Muito bom. A gente agregou, eram eventos que a gente não estava habituado aí, mas são eventos que fazem com que a gente pense um pouco e amplie nosso conhecimento. E dentro do porquê, que a Monique foi lá, ela deu vários insights que eu não pensava. Primeiro da Amanda séria e depois da Amanda espontânea, né, Monique? E o que está sendo importante para a gente frequentar, né? Tem um porquê para isso tudo. Então, assim, primeiro quem são essas pessoas, né, Wallace? Por que dentro das seleções dos eventos a gente escolhe esses eventos com essas pessoas? E a gente vai em mais um agora esse final de semana, que é com a equipe do UAU. Espero que a Monique esteja lá também, em Belo Horizonte. E a gente quer trazer um pouquinho aqui quem são essas pessoas que aparecem nos stories? Quem é essa galera? O que isso está trazendo para o Wallace e para a Amanda? Quem convive com a gente pensa, o Wallace e a Amanda estão diferentes. Eles eram 2 bichos do mato e agora estão aí, tipo... E não estão falando bobeira, não. Então, assim, o que isso tem trazido? A gente decidiu dividir aqui essa estranheza e por conta disso. Você vai palestrar? Que bom! Aí, Wallace! Nos demos bem. Então, que legal. Vamos ver a gente lá. Tu, boa noite também. Boa noite. Fala aí, fala você. Quem são essas pessoas? Wallace, você que me apresentou aí uma galera dessa, e você também, agora eu te apresentei a Monique e tal, então vamos falar um pouquinho desse pessoal aí. É verdade. Então, na verdade, quando a gente pensa no movimento do Bora Rejuvenescer, né? Nessa ideia, nesse estilo de vida que a gente está o tempo inteiro buscando criar essa comunidade, esse tipo de pensamento que é tão bacana, né, da gente espalhar essa notícia boa, né, que é o Bora Rejuvenescer, a gente tenta buscar aquilo que você já falou um pouco no início, né, sair um pouco do óbvio. A gente tem que falar de uma forma bem leve, ampla, acessível para as pessoas sobre longevidade. Então a gente tem que buscar pessoas que sejam referências, não porque falam do mesmo assunto que a gente, mas porque propõem colocar a comunicação, o conteúdo, a forma de fazer as coisas de uma forma diferente. Hoje em dia a gente tem um empreendedorismo que ele é bem disruptivo na forma de apresentar aquilo que quer apresentar, né? Então, existem pessoas que fazem o óbvio e tem pessoas que saem do óbvio. E a gente está cada vez mais identificando essas pessoas que saem do óbvio, porque a gente precisa de uma forma de se comunicar, de uma forma de transmitir conteúdo que seja agregadora, que seja moderna, que seja que espalhe, né, essa ideia do Bora Rejuvenescer de uma forma bacana. Então, a princípio, a gente busca, né, a mentoria, vamos botar assim, né, de pessoas tão bacanas
E para começar falando assim de algumas delas, para dar um exemplo, você pode ir citando outras aí, né? A gente tem o Joel Jota, a gente tem o Caio Carneiro, a gente tem o Flávio Augusto, a gente tem a Monique, a gente tem a Natália Beauty, a gente tem várias pessoas que estão numa vanguarda, vamos colocar assim, na forma de fazer empreendedorismo. E a gente sintoniza com isso. O Bora é moderno, o Bora quer se movimentar de uma forma leve, de uma forma moderna. Então a gente busca essas referências e, acima de tudo, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Estar nesses ambientes é muito favorável para a gente já poder, desde o início, se estruturar de uma forma legal e bacana com a ajuda de todas essas pessoas. Então, a gente está trilhando esse caminho aí, buscando a ajuda deles, né? É verdade. E. Ah, fofa. Você também é. Obrigada. E, o que que acontece dentro dessa situação? A gente, quando decidiu falar de longevidade, isso foi um toque que algumas pessoas deram na gente, né? Quem olha pra gente com mais de 40 anos, e tem muita gente que não acredita, principalmente no meu caso, principalmente hoje, que eu estou de jardineira e tênis All-Star, eu estou de All-Star aqui. Boa. Acaba que não acha que acho que a gente nem pensa nisso. E quando a gente fala de exercício, como a gente vem da história da natação e tudo mais, e a gente tem alguns hábitos saudáveis que foram construídos, parece que caiu pronto. Mas todo mundo que é pronto depois dos 40 é porque tomou muito no lombo antes. Então, assim, passou por dores para poder chegar até aqui. E quando a gente decidiu falar de longevidade, o que aconteceu? Primeiro, a gente percebeu que o público do Bora Rejuvenescer é principalmente dos 35, 40 para cima, com um grosso entre 40 e 65. Esse é o grosso do público do Bora. Segundo, a gente começou a perceber que há um medo de envelhecer. Então, as pessoas não sabem nem quais dúvidas elas têm. Elas querem rejuvenescer. E a gente começou a observar nas pessoas que a gente acompanhava, que conectava com o nosso pensamento, que eles observam que o envelhecimento, na verdade, é um estado de espírito e que há sociedades no planeta que pensam no envelhecer como um processo natural em que a gente precisa lidar, senão a gente enlouquece e fica triste, porque enxerga só as doenças, a flacidez, a menopausa, a perda de libido. E a gente tem que se conectar com soluções para isso de uma maneira muito pé no chão, de uma maneira lúcida e pé no chão, sem colocar de uma maneira tóxica e uma positividade que não existe. E a gente coloca isso de uma forma muito, muito lúcida. Só que a gente começou a ter que aprender como colocar isso, né? Uma coisa assim, qual a história minha do Wallace? A gente veio de uma noção de estabilidade de serviço público. A Monique, olha lá, o meu público é exatamente o seu, 35 a 60, 65. E é um público que muitas vezes fica muito, tem uma autoestima muito dolorida, né? Com o processo de envelhecimento. Só que envelhecer vai acontecer. Como a gente pode envelhecer melhor? Como isso pode ser mais divertido sem parecer fake? É isso que a gente quer trazer. Só que esse como trazer, a gente precisa aprender. E o que a gente começou a observar? Tem pessoas fora da curva na área de empreendedorismo que sabem colocar isso e conectar pessoas. É um nicho, uma crença muito específica. Eu e o Wallace, a gente está observando que a gente está construindo uma tribo mesmo, uma comunidade, porque a gente não encontra pares que pensem nisso da forma que a gente pensa, de uma maneira tão clara, que expõe isso de uma maneira tão clara. E quando a gente fala de alimentação, a gente não está fomentando uma alimentação para ficar durinho, não está movimentando um exercício que é para ficar assim, assado. A gente fala de libido, criatividade, sexo, finanças. Isso é tudo fora da caixinha. Então, isso é para contextualizar. Qual é a questão, minha do Wallace? A gente veio da estabilidade, ser servidor público, estudar que nem um maluco, igual um nerd, para passar um dia no concurso e receber um salário e ser felizes para sempre.
Só que a gente está aprendendo que estabilidade não existe, porque a gente muda de ideia. E a gente não tem pessoas na família que empreendem, que entendem a linguagem do CNPJ, sem ser só o CPF e ser pago. A gente está criando uma empresa. Então, nesse contexto, a gente começou a buscar, dentro do meio digital, pessoas que têm um pensamento com alguns perfis. Perfil 1. Pensem, logicamente, numa empresa que tem uma história de vida parecida com a gente, que veio de uma família não empresarial e precisa aprender a lidar com os medos empresariais. O risco, liderança, alguém que veio de uma outra área. Quem são essas pessoas? Joel Jota, que é ex-nadador, e é uma pessoa que trabalha com desenvolvimento pessoal e alta performance. A gente viu que a gente precisa vender em algum momento, né? A gente vai vender cursos, vai vender livro. Até porque a gente quer oferecer produtos legais também que possam continuar incentivando as pessoas a pensar da forma como a gente gosta de passar, né? Essa ideia de mentalidade que você está falando aí. E assim, dentro dessa ideia de mentalidade, o vender, a gente tem a gente que eu falo é um inconsciente coletivo, acha, foi o que a gente ouviu no final de semana, adora comprar, mas odeia que venda para ele, porque vendedor é chato. E isso, eu e o Wallace, a gente tem que desconstruir dentro da gente, a gente tem que acreditar na mensagem que a gente está passando. Então, isso é um ponto. Nesse ponto entram quem? Caio Carneiro e Flávio Augusto. Flávio Augusto é uma pessoa que morava no subúrbio do Rio e venceu na vida empresarial. Então, esse grupinho é o grupinho que apareceu esse final de semana. Dentro disso entra a Natália Beauty, que era uma pessoa que há 5 anos atrás estava com uma dívida de 90 mil e trabalhava só fazendo sobrancelha, e agora tem um ecossistema que trabalha tanto com capacitação profissional quanto projetos profissionais, e era gente como a gente. E a Gislene Monique, que vai estar palestrando no final de semana, a Gislene Esquerdo, o Júnior, a Anaí, Léo Tabari, que trabalham com comunicação para poder passar isso da melhor forma. Eu e o Wallace, a gente dá palestra e aula, a gente precisa aprender. E marketing digital, é o que a gente fala 6 meses atrás. A gente não mexia no Instagram. Bicho do mato. Bicho do mato digital, a gente brinca. Por quê? Um monte de treta na cabeça e crença limitante também, né, Wallace? Eu falo da minha parte. Sim. Eu não sei você, mas da minha parte, eu não gostava de me expor. E essas pessoas e a leitura delas estão me ajudando a perceber que eu tenho que focar na minha mensagem, na sua mensagem. Alguém pode não gostar, mas se na soma tem alguém se beneficiando, já valeu a pena. Então, a gente começou a ir para poder construir isso e poder trazer alguma coisa para o Bora. Isso é o que eu penso. Agora, a bola está com você que eu vou beber. Com certeza. Voltando um pouquinho lá no início que você falou sobre a questão de mentalidade, eu acho que a gente observa assim, a gente tem uma forma de enxergar esse assunto, né? Longevidade, forma de viver, como lidar com emoções, autoconhecimento, como lidar com a vida em geral, de uma forma que a gente vê que funciona para a gente, né? Então, quando a gente observa, vamos dizer assim, o modelo de envelhecimento que a grande e maior parte das pessoas encara e pensa que vai ser, aí a gente pode pensar assim, quais são as referências que a gente tem quando a gente olha para o modelo de velhice ou de longevidade? Geralmente as pessoas têm uma ideia de tipo assim, olha, você vai viver quando você entrar numa fase de 50, 60 anos, você vai começar a sentir e passar por várias coisas e depois é só sentar na cadeira e esperar as doenças chegarem para você ficar passando por um período muito difícil. E a gente quer mostrar que não é isso. Não é isso. O principal, vamos dizer assim, o principal sintoma que o Bora Rejuvenescer causa nas pessoas, que a gente pode colocar, é a gente tentar virar essa chave para poder convencer as pessoas de que a gente trabalha, hoje em dia, com a idade que a gente tem, ou qualquer momento da vida, a gente trabalha muito com recompensas imediatas. A gente dificilmente aposta num futuro um pouco mais à frente, sustentável. Por quê? Porque a gente está sempre pensando na recompensa imediata agora. Só que se a gente parar para pensar um pouquinho, a gente pode pensar no nosso eu futuro
tão bem quanto eu de agora, se a gente for construindo aos poucos, usando esse sistema das recompensas, né? Aos pouquinhos e ganhando cada vez mais confiança para ir mantendo isso ao longo do tempo. Eu quero dizer o quê? Que a mentalidade que a gente tenta falar aqui no Bora Rejuvenescer, estruturar cada vez mais ela para mostrar para as pessoas, é uma mentalidade de envelhecimento e de longevidade que seja ativa, que seja com autonomia, que seja com energia, que seja sendo feliz, dançando, beijando na boca, como a Amanda colocou. A gente fez o último Reels, né? O último Reels teve uma galera que gostou pra caramba, porque, né, o que a gente quer fazer quando tiver com 80 anos? A gente quer estar beijando na boca, se divertindo, fazendo amor, e isso é natural. A gente não pode tentar limitar a vida da gente a chegar num período e aceitar que vai vir só limitação. Então a gente propõe um estilo de vida que a gente pode, aos poucos, ir ajustando vários elementos, que são os 8 elementos do Bora Rejuvenescer, ao longo desse caminho, para caramba, a gente chegar numa velhice bacana, como a gente vê algumas pessoas que são referência. Tá, como é que a gente constrói esse caminho? A gente constrói esse caminho com as referências que a gente está falando aqui. Pessoas que vão cada vez mais ajudando a gente, através desse ambiente que a gente frequenta, a estruturar, a montar, a saber como comunicar e apresentar isso para as pessoas. Então, o Bora anda por onde? O Bora anda por aí buscando boas ideias, as melhores formas de se comunicar, as melhores formas de comunicar o nosso conteúdo, para que a gente possa falar isso que, para mim e para a Amanda, é uma coisa tão natural. Assim, eu considero que envelhecer é um processo tão natural quanto viver. Tem que ser assim. A gente não pode ficar noiado, sabe, com a cabeça cheia de coisas porque está envelhecendo. Gente, é um processo natural. Agora, para chegar numa idade mais avançada e bem, a gente precisa estar se cuidando sempre desde agora. Então, a nossa proposta é ir cada vez mais passando isso e buscar as pessoas que são referências na arte de estruturar, montar uma boa comunicação, trazer um bom conteúdo. Então, a gente tem buscado esses ambientes. Por quê? Né? Por que a gente está buscando esses ambientes? Acho que a gente pode trocar uma ideia agora sobre isso. Né? Por que a gente começou a buscar esses ambientes com essas pessoas, né? Trazendo mais ou menos uma ideia do resumo do que a gente está pensando para o nosso projeto, né? Por que a gente começou aí nesses lugares, né? Se puder, vou colocar o primeiro item aqui que eu pensei. Já até falei um pouco sobre isso, né? Agora no início. Pessoas com uma mentalidade disruptiva em relação ao empreendedorismo. Sim. Uma forma de pensar, assim, uma coisa que me deixou assim impressionado, né? Conversando com algumas pessoas que trabalham nessa nova forma de se postar, né? De trazer conteúdo, de fazer, enfim, o que a gente tem comentado aqui, percebi que às vezes assim, aquela ideia que eu tinha de que para uma empresa vender muito precisava ter um grande time de vendas, essa ideia se desconstruiu totalmente para mim. Totalmente. Conversando com algumas pessoas com referência, que a gente conversou recentemente, né, também, elas passam para a gente que a gente não precisa disso. Então, ideias que às vezes a gente tem na construção do caminho, né, de uma empresa, enfim, de construir uma ideia, um movimento, como é o nosso caso, a gente vai quebrando essas ideias, convivendo com essas pessoas que são referências. Então, o primeiro ponto, pelo menos para mim, aí agora pedir para a Amanda falar o que ela acha, pelo menos para mim, é a mentalidade disruptiva de empreender, que algumas pessoas têm, que é muito bacana, usando principalmente o digital, né? Sim. Primeiro eu quero dar boa noite aqui para a Jaque, para o Wesley, para a Aline, que entrou também, amiga. Beijo. CGAB Assistente Virtual. Sejam bem-vindos. Eu acho que a primeira questão, você falou uma coisa muito correta. Quando a gente se deu conta que o óbvio para a gente não é óbvio para as outras pessoas, a gente começou a pensar assim, quem a gente vai buscar para poder desconstruir isso? E a gente não tem experiência. Então, primeira coisa, eu acho que o que motivou a gente aí foi essa questão da gente gostar do desenvolvimento pessoal e emocional, porque tudo começou com o Joel J. E a parte de comunicação é porque você dá palestra e eu dou palestra no meio militar. Quem visita meu perfil sabe que eu sou militar eu ia falar militar no meio civil, olha só. Sou militar onde eu pago meus boletos. Fora do Bora. No momento. Sou militar fora do Bora.
e eu precisava, como eu era professora universitária numa parte do dia e militar na parte do outro, os níveis de comunicação são completamente diferentes. Então, eu comecei a buscar como prender esses dois públicos. Eu tinha que desenvolver técnicas. E tem a técnica também para uma palestra como as que você dá. E o público digital é um outro público, é outra pegada. E também desenvolver como fazer. Então, acho que assim, por que a gente começou aí? Acho que primeiro para ampliar a questão do equilíbrio emocional e tudo isso que já tinha antes do Bora, que era a nossa vida antes do Bora. Conforme a gente foi construindo o Bora, a gente começou a perceber que como a gente acredita na nossa empresa e acredita no nosso trabalho, a gente precisa otimizar caminhos, porque a gente tem um outro emprego e tem pessoas que já construíram essa etapa. Depois da pandemia, a gente tem muito acesso, tanto no ambiente virtual como no presencial a isso. Tiveram vários eventos. Tem que ter um investimento financeiro nisso. Conforme a gente foi investindo, eu vou dar até o exemplo da Monique, porque é um público parecido com o nosso. A Monique, ela era atriz, e ela é atriz, ela está agora participando, né, da construção junto com a Ari Fultora. E ela começou a dar entrevistas, ela se reinventou depois dos 50 e tá aí ajudando mulheres a descobrirem sua essência e começar de novo, se for o caso, e elevar a autoestima. Então, quando você começa a lidar com a dor do outro, mas está no meio digital, a gente precisa aprender como fazer isso. E a gente não tinha uma vivência disso. Então, acho que a gente começou a entender que investir nesses ambientes é importante para a gente, porque a gente está fazendo uma coisa muito fora da curva no nosso ambiente de rotina. Se a gente não investir em ir, a gente desaprende. É igual dieta, gente. Se a gente começar a enfiar o pé na jaca sempre, vai dar ruim. Então, se a gente não se expor a esses ambientes que nos motivam, que a gente faz estudar, a gente acaba não tendo conteúdo para poder trabalhar aqui. E, gente, dá trabalho. Quem trabalha no meio digital, quem já fez um vídeo, você roteirizar um vídeo, saber o que vai falar, depois aprender, isso tudo é nos horários alternativos. Isso dá trabalho. A gente precisa entender. Então, acho que os ambientes dão mais um estímulo para a gente chegar naquela madruga boladona, quando a gente acorda 5 e pouca da manhã para poder trabalhar no Bora antes de ir. Quando a gente vai num evento desse, também tem esse plus, né, Wallace? A gente ganha um pouco de energia, porque a gente fala, cara, fulano de tal passou por isso, a gente vê aquelas fotos lá, eu lembrei do Mac agora, eu sou o Mac. E a gente, cara, Flávio venceu, bebia, tomava banho gelado todo dia e pegava ônibus igual a gente. E agora mora num lugar bacana e ajuda muita gente, faz projeto social e tal. Esses eventos ajudam na missão do Bora, que é também auxiliar. Mas para a gente auxiliar, a gente tem que aprender, não nós não sabemos. Tem uma frase que diz assim, o ambiente sempre vence. Ou seja, você pode ter uma baita ideia que você está tentando implementar, mas se você estiver no lugar onde as pessoas só jogam contra, é muito mais difícil. Então, o ambiente, ele geralmente costuma vencer. Porque ele influencia a gente muito mais do que só uma boa ideia que você tem na sua cabeça. Então, isso eu estou falando, a gente está falando aqui do Bora, né? A gente está falando do projeto Bora Rejuvenescer. Então, assim, o primeiro item que a gente colocou aqui foi uma mentalidade que foge um pouco do óbvio dentro do empreendedorismo. Mas como pessoas, se a gente for colocar esses valores, também é muito importante que a gente esteja de olho, né, na mentalidade que está ao nosso redor, para a gente buscar crescer em todos os momentos da vida, né? Então, se a gente for olhar ao nosso redor, a gente está sendo influenciado por quais tipos de mentalidade, né? Quais tipos de pessoas? Pessoas que reclamam o tempo inteiro ou pessoas que estão mirando um objetivo? Pessoas que estão falando da vida como se algo, sabe, não prestasse, nunca tem solução, ou pessoas que olham para o problema e buscam resolver. Então, quando a gente fala que o ambiente sempre vence, é porque, por mais que a gente tenha uma boa ideia, a gente acaba sendo convencido pela maioria ao nosso redor. Então, quando a gente começa a buscar, eu e a Amanda, a gente tem ido para esses eventos do Bora,
com o Bora Rejuvenescer. E convivendo com essas pessoas que, primeiro, são referências nas suas áreas, segundo, dão resultado no que fazem. Então você consegue olhar e falar assim, como a Amanda falou, caramba, a pessoa saiu de uma periferia do Rio de Janeiro e conseguiu se tornar um dos maiores empresários que o Brasil tem, que é o caso do Flávio Augusto. Quem puder depois ouvir e conhecer a história dele é muito bacana. Exatamente. Então você vai vendo histórias que motivam você, você vai buscando os ambientes onde você vai ganhar essa energia, né, de se manter no jogo, porque a gente pega um potinho de energia ali e depois quando a gente às vezes vai para o nosso ambiente do dia a dia, a gente vai perdendo essa energia porque você vai procurando para os lados as referências e você não vai achando as pessoas que pensam da mesma forma. Você vai perdendo um pouquinho, pouquinho, pouquinho. Aí vem outro evento, você vai lá. E tem mais uma coisa que eu acho legal quando a gente está dentro desses ambientes. E isso pode acontecer também com qualquer um que estiver assistindo a gente aqui, quando busca pessoas como referência, quando busca ambientes bacanas. Às vezes você vai num lugar e fica ali um blá blá blá, um assunto e tal. Daqui a pouco, uma coisa que a pessoa fala toca você. Uma ideia que surgiu ali desconstrói a forma como você estava pensando sobre aquilo, sabe? Então, a gente também vai nos eventos para isso. Para, às vezes, ter aquele insight de 2 minutos. Aquele insight de 2 minutos que, às vezes, vira a chave. Né? É só 2 minutos, mas valeu a pena. Foi aquilo que otimizou um tempão, né? Exato. Exato. Então, se você está convivendo com pessoas que sabem te dar o plus, caramba, o investimento é muito válido. Porque, mais uma vez, eu vou falar isso, né? Quando a gente acorda de manhã, a gente está com um estoque de energia e uma quantidade de decisões para tomar durante o dia. Então, se você enfrenta alguns obstáculos ou alguns desafios e não sabe como sair deles, e às vezes você vai num evento ou convive com alguém que te dá um insight, que te faz sair mais rápido daquele desafio, cara, você economiza energia e você economiza tomada de decisão. Parte para outra coisa que vai te dar prazer em vez de ficar preso com algo que está te travando. Então, a mentalidade desses ambientes que a gente tem andado é para justamente trazer isso para a gente e para dentro do Bora. Porque a gente percebe que é muito importante a gente gastar energia com o que importa. A gente tem que gastar energia com o que importa. Então, é muito legal quando a gente está dentro de um ambiente, como a gente teve, por exemplo, com a Monique, com o Joel, com o Caio, com essa galera que a gente coloca nos stories aí também de vez em quando e cita eles também. É muito importante por isso, porque são pessoas que já estão numa realidade, são referência daquilo que a gente está buscando, e ali dentro eles já têm uma autoridade, já têm uma experiência. Então, cara, a gente não precisa aprender ou ganhar experiência passando pela dificuldade, se alguém já pode mostrar para a gente como contornar aquela dificuldade. A gente aprende não só quando a gente passa, mas a gente aprende também quando vê como os outros passaram. Então, a gente busca o máximo possível de tirar esses ensinamentos desses ambientes. E isso não serve só para o Bora Rejuvenescer, serve para a gente. O que eu e a Amanda já evoluímos e ganhamos, né? Desde que a gente começou o projeto do Bora Rejuvenescer como pessoa, caramba, só aqui atrás dos bastidores vocês teriam essa noção, porque gente, se tivesse uma câmera secreta, só Deus. Meu Deus do céu. A evolução é muito boa por isso. E uma coisa que eu estou pensando aqui, primeiro, esses eventos, por isso que eu estava rindo. Eu estava lembrando do Mário Bros, né? Assim, a pessoa, né? Esses eventos são a estrelinha do Mário, que é a cringe, sabe? Do cogumelo e da estrelinha. A estrelinha é o top, então esses eventos ajudam. Isso é um ponto. E eu estava aqui pensando nos insights que acontecem, né? Antes de falar ele, vou dar uma boa noite aqui pro Jefferson. Oi, Jefferson, vi que você está seguindo a gente e para a Rose também. E o que acontece? Pessoal, a gente está falando aqui, mas quem quiser comentar, se faz sentido isso que a gente está falando, tipo, se quando você começou a frequentar, para quem é carreira acadêmica, depois que vai no congresso, como é que é? Para quem vê amigos que te façam crescer ou que fizeram parte do momento de crescimento na sua vida, como é que é? Isso te injeta ânimo? Que é isso que está acontecendo com a gente. Só que a gente está voltando isso para como injetar
no Bora. Então, só que a gente está tendo um ganho. Dentro dos insights que eu fiquei pensando aqui, oi, Isaac, que bom, boa noite, eu adoro o conteúdo de vocês e desejo muito sucesso. Ah, obrigada, vem com a gente fica muito feliz. Seja bem-vindo. E o que acontece no meio disso tudo? Um insight que eu tive, Wallace, nesse final de semana, eu cheguei a comentar com você e anotar no caderno. Mas o que eu tenho pensado? Tudo que passa pra gente, a gente pensa nessa mentalidade da longevidade, né? Uma coisa que me marcou muito nesse final de semana foi o seguinte. Pra gente envelhecer bem, a gente tem que pensar o seguinte, nosso corpo vai perecer. O nosso corpo, ele tem um tempo, ele é físico, ele vai envelhecer. Só que dentro desse processo, a gente já começa a envelhecer quando a gente nasce. Só que a gente chama de crescer, né? Quando a gente nasce, a gente chama de crescer até chegar à casa dos 40. Aí a gente começa a chamar de envelhecer. Só que se a gente raciocinar, a gente envelhece desde que a gente nasceu. E tudo bem. A maneira que muda é que o processo fisiológico, ele se altera depois dos 40. Mas a gente continua envelhecendo. E o que acontece na forma da gente chegar a isso? Quando a gente não está preparado emocionalmente para isso, a nossa cabeça começa a ficar envelhecida no mau sentido. Envelhecida de se antecipar um processo. Então, se a gente encara o crescimento físico como um crescimento até os 40, depois dos 40, nosso crescimento ele tem que ser ressignificado. Vai crescer nossa experiência, vai crescer nossa maturidade, a nossa capacidade de ter conversas inteligentes. A intimidade no sexo, ela muda, você quer qualidade ao invés de quantidade. Você fica mais seletivo. Você quer ter conversas mais inteligentes, mais sentido na vida. Então, começa a crescer a maturidade. Muito mais. E você tem que olhar esse processo fisiológico de uma outra forma. E o que é necessário para isso? Você ter um ambiente que fomente isso. A gente quer que o Bora Rejuvenescer seja essa casa, tanto para a gente quanto para vocês que estão aqui. E você precisa desenvolver inteligência emocional. Isso foi um clique para mim, para o Wallace, que se intensificou depois que a gente começou o Bora Rejuvenescer. A gente gostava do assunto. Hoje a gente viu que é uma necessidade, se não for uma das bases. Se a gente colocasse o Bora numa pirâmide ao invés de uma espiral, a gente está observando que a inteligência emocional, a parte de emoções e a parte de espiritualidade é uma base para uma longevidade saudável, porque você começa a lidar com perdas. Mas você tem que enxergar os ganhos. Para você enxergar os ganhos, você tem que ter inteligência emocional. E a gente estava num ambiente de coisas boas e de muitas inteligências emocionais em diferentes aspectos. E eu fiquei pensando, como a gente pode trazer isso para o Bora? Porque para ter uma longevidade saudável e encontrar o sentido na vida, a gente tem que ter mais inteligência emocional e um ambiente melhor. Então, a gente espera que a gente seja esse ambiente. E para transformar isso num ambiente, a gente tem que metodizar, a gente tem que aprender, a gente tem que aprender contabilidade de uma empresa, a gente tem que aprender técnica de vender sem ser chato, porque a gente sabe que aquilo vai trazer uma informação. Eu e o Wallace, a gente tem um valor moral muito forte, que é contribuição, um senso de contribuição. Como é que a gente aprende a fazer isso? Eu não sei, eu dava aula. O Wallace, ele tem mais experiência nisso do que eu, mas eu não tenho. Eu só sei que o Fernando fala que eu tenho alto poder de persuasão. Tá, mas como é que eu posso usar isso agora para o Bora Rejuvenescer, amigo? Ele tá aí na live. Então, assim, me veio esse insight. Eu falei, gente, como o ambiente tem inteligência emocional, que é uma coisa que a gente está buscando aqui, é importante para uma longevidade.
E legal também falar que na última live a gente falou sobre níveis de consciência, né? E a gente É. está dentro desse processo de frequentar esses ambientes, percebendo que em diversos assuntos que a gente era antes totalmente inconsciente, a gente não tinha nem ideia de como aquilo funcionava, a gente está ganhando, né, conhecimento em algumas coisas e conseguindo enxergar de uma forma diferente. E isso serve para todo mundo que está aqui, para quando for olhar, principalmente nesses 8 elementos que a gente conversa aqui dentro do Bora Rejuvenescer, que são, vamos lá, alimentação, movimento e descanso, que é a atividade física e aquele momento onde Uhum. você utiliza o descanso também para repor suas energias, emoções e autoconhecimento. Fala mais aí, Amanda, mais alguns elementos aí. Criatividade, sexualidade. A gente observou nas nossas últimas postagens que isso é um desejo do público saber mais. É. A gente vai fazendo brincando, que a gente acha um assunto bacana dentro da perspectiva que a gente acredita. Então, a criatividade e sexualidade, que se cruza com sociabilidade e relacionamentos também. Uhum. Finanças, direito e Espiritualidade. finanças. Eu lembrei agora que um colega de trabalho, o pai dele faleceu, e ele está lidando exatamente com inventário, testamento, holding. Ele falou assim: eu não sabia nada disso, eu não sabia que dava tanto trabalho. Então a pessoa está num momento tão frágil emocional e tem que lidar com essa questão burocrática. É, Tudo que a gente fala um pouco antes e tem um pouco mais de conhecimento é uma pecinha de fortalecimento emocional para que a gente possa lidar com aquela fase. Moradia, que é um conteúdo que a gente maravilha. ainda vai trazer de uma maneira muito bacana aqui. Sim, E parte da espiritualidade. espiritualidade. Pois é, então, se a gente for perceber, a gente já conversou isso na semana passada, cada um desses elementos, a gente vai ganhando cada vez mais um nível de consciência maior sobre cada um deles. E caramba, é aquilo que eu falei agora há pouco, né? A gente toma menos decisões e perde menos energia quando a gente tem mais consciência das coisas. Então, a nossa ideia, frequentando esses ambientes, agora voltando a falar do Bora Rejuvenescer, é justamente isso, é adquirir um nível de consciência que a gente não tinha antes dentro desse terreno do empreendedorismo, do formato digital, da comunicação que pode se espalhar para poder convencer outras pessoas daquilo que para a gente faz muito sentido. E a gente sabe que isso pode colaborar. As pessoas que estão ao nosso redor, que muitas vezes participam das conversas que a gente tem, elas dizem para a gente, pô, como é bacana, né, ver a forma É, como vocês olham para as coisas, como é legal, pô, ter um feedback, como é legal você ir aos poucos podendo melhorar a sua forma de se comunicar, porque muitas vezes a gente mesmo está com um chicote na mão nas nossas costas, né? Então a gente fala, pô, isso é muito difícil, isso aqui eu não consigo fazer, isso aqui eu não quero. Quando a gente vai simplesmente mudando a linguagem, a gente vai abrindo possibilidades para poder aprender outras coisas. Gente, somos espíritos em processo de aprendizado durante todos os momentos da vida. Não tem essa de que eu tô velho demais para isso. não Desculpa, tem. não tem. A gente Não está tem. conhecendo tanta gente que nem pensa na idade, Pois né, é. Wallace? Pois é, e aí a gente percebeu uma coisa importante que a gente já falou aqui, né? As crenças, as limitações que a gente vai construindo ao longo do tempo e vai repetindo que as pessoas falam a respeito da velhice, a gente precisa reverter esse modelo. A gente precisa colocar um outro linguajar também para essa mentalidade de que velhice é ficar doente, velhice é só ficar sentado no sofá. Não tem essa. Carol tá aí, trouxe um exemplo clássico quando a gente estava lá em BH com ela, com o Verdade. Fernando, e a gente ficou sabendo uma senhorinha que faz pilates, né, com ela, 80 e poucos anos, não lembro a idade dela, acho que 90, não lembro agora. Viajou sozinha, foi viajar fora do país. E, tipo assim, não tem limitação, gente. A gente coloca limitação na mentalidade mesmo. A ideia de limitação, ela começa na cabeça e depois ela chega no corpo. Isso, É, isso a não é gente do corpo para aprende a cabeça, é da cabeça para o corpo. da Você falou cabeça do exatamente. corpo. Às vezes a pessoa, às vezes você vê duas pessoas da mesma idade e uma você vê que tem um aspecto e uma mentalidade que te inspiram, porque você vê que são produtivas.
Maestro João Carlos Martins é um deles. Não, ele tá nem aí pra idade. Ele falou, gente, eu tenho projeto para mais de 20 anos. Wallace, minha avó, a musa do Bora, 92 anos. Isso. Quer dar festa todo ano. A gente foi lá na festinha dela. Ela foi no show. Minha mãe pode escrever aí o show que ela foi e fica chateada, tá? Se a galera foi em show e não chama ela. Se minha mãe, minha tia foi em show e não avisar. Sim. É nesse naipe. Ele é Ó, 92 anos. Quero mandar um beijão aqui para minha tia Elô, que tá aí, meu primão também, Renan. Sejam bem-vindos aí, tá? Oi, tia. Então é isso, né? Só para finalizar da minha parte, a gente tem cada vez mais observado que tem um modelo, né? Um modelo de envelhecimento que é passado para a gente, que é um modelo, desculpa, muito triste. É um modelo que não serve para a gente, sabe? E a ideia de construir o Bora, se aproximando de ambientes e mentalidades de pessoas que possam nos ajudar, é tudo que a gente quer. Então, para onde o Bora vai? O Bora vai para onde tem energia, para onde tem mentalidade disruptiva, para onde tem leveza na forma de se comunicar, para onde tem uma empresa que quer transmitir com conteúdo bacana, que possa inspirar as pessoas, espalhar uma ideia bacana de que a gente pode viver de uma forma natural e aceitar o envelhecimento de uma forma natural, se cuidando, buscando cada vez mais se olhar com carinho, né? A gente tem a tendência a se olhar fazendo muitos julgamentos, se olhar com carinho, pensar sobre as suas emoções, pensar sobre o seu autoconhecimento, olhar com carinho para outras áreas como sexualidade, como criatividade, como a espiritualidade que conecta a gente, né, com algo maior ou com a gente mesmo de uma forma mais intensa. Então, aonde tiver esse tipo de mentalidade, a gente está lá. E acompanhe nos stories que vai estar sempre aparecendo aí. Vai. E assim, o ambiente, a gente percebeu que a gente tem que construir uma espécie de mentalidade e que a gente acredita que a gente está vivendo. Então, para a gente, o desafio é esse. Como fazer essa construção? O Bora vai para todos esses ambientes. E aonde o Bora vive? O Bora vive com pessoas maravilhosas, como minha mãe e tio Sérgio, que estão em todas as lives, com amigos incríveis que nos dão casa, conselhos, como o Fernando e a Carol, como a Suzana, que está sempre aqui também ajudando, a Tássia, a Viviane, com vocês que estão acreditando aqui no nosso trabalho, estão participando das lives, estão acompanhando a gente nos stories. O nosso crescimento atualmente ainda está sendo no orgânico, né? Que é quem chega, segue, é um assunto muito específico. Então, o Bora anda com vocês e o Bora vive com essas pessoas. Se eu e o Wallace hoje, a gente pensa assim, e se isso é bom para alguém de alguma forma, é porque a nossa rede que o Bora vive, que são essas pessoas que a gente falou aqui, ajuda a gente nisso. Então, é falar um eu te amo público para vocês aqui. Bonito. Não dá pra gente colocar... Aline, o Arley, Isabelle, minha irmã, que não são... A Isabelle não é de aparecer aqui, mas são as pessoas que são nossas bases. O Arley e a Aline estão sempre dando um toque na gente. Papai Heitor, né? O Heitor tá dando toque. O Heitor já participou até de reunião com a gente, pô. A gente teve o privilégio de ter um assistente, nosso assistente Mirim Rejuvenescente, que participou de um dos nossos encontros, né? A gente botou nos stories também. E Heitor já deu várias sugestões, tá? O Heitor, não é isso? hoje, gente, eu vou contar um bastidor aqui. Levei o Heitor na pediatra, na neuropediatra. No meio da... o que sua mãe faz? Mamãe tem um canal com o tio Wallace e é Bora Rejuvenescer. Ela ensina isso, e ela deu uma aula sobre telômeros. A mulher abriu um olho desse tamanho assim. Aí eu, Então, assim, já está crescendo nessa mentalidade de telômero. Aí depois o telômero virou, viu, Heitor? Se você não obedecer, se você ficar estressando seu pai e sua mãe, os telômeros dele vão diminuir. Eu juro que isso aconteceu hoje. Vamos espalhar esse boato aí que tá ficando bom. Pois é. Agora tem que ser um boato para se espalhar. E a gente já tem
a noção de que só as nossas 4 mãos não vão construir isso, não são 6, vai ter que ser muito mais gente e a gente quer muito contar com a ajuda de todo mundo, porque a gente precisa passar essa ideia para a gente tirar um pouco das tretas que estão na cabeça das pessoas, ajudar as pessoas a olhar a vida de uma outra forma, de uma forma importante, mas ao mesmo tempo leve, sorridente e com saúde, acima de tudo com saúde. Então, quem puder, ajuda a gente também a construir esse ambiente aí, pode compartilhar o nosso conteúdo, enfim, deixar aquele coraçãozinho aí, deixar seu comentário, trazer sugestões, que a gente sempre gosta muito. A gente só vai acabar conhecendo melhor e apresentando um conteúdo cada vez melhor com a colaboração de quem assiste a gente. Então, se você puder, mesmo que seja um post antigo, dá uma scrollada lá no nosso perfil, achando algum vídeo legal que te interessa, deixa lá um comentário, a gente responde todo mundo, a gente gosta de saber a opinião dos outros. E quando botar caixinha, responde lá as caixinhas, que sempre vai ter alguma coisa divertida, mas também que vai ajudar a gente a compreender melhor o que vocês estão precisando ouvir e a gente também. E a gente quer que vocês rejuvenesçam com a gente, tá? Então trata de fazer o que ele está falando, porque senão vai estar eu e o Wallace aqui com 100 e poucos anos, e se vocês não fizerem, a gente vai estar sem companheiro. Eu não quero ficar indo em enterro no futuro de todo mundo, não. Tem que ir no nosso. Então é isso, né, Amandinha? Chegamos aqui nos 50 minutos, acho que o recado era esse. A gente precisa cada vez mais buscar bons ambientes com pessoas que sejam referência, pessoas que tenham resultado no que fazem, não só no que falam, pessoas que tenham uma história de vida que possam também nos inspirar, para a gente poder olhar para a nossa e saber que a gente também tem a capacidade plena de trilhar um caminho muito bonito de conquista, de valorização da nossa saúde, de melhora da nossa saúde mental, de cuidado com o nosso corpo, de cuidado com a nossa sexualidade, com a nossa criatividade, com a nossa espiritualidade. E todos esses elementos que a gente conversa aqui de uma forma geral, né, a cada semana, a cada conteúdo que a gente coloca, sempre buscando reforçar esses elementos. A gente precisa ter uma mentalidade, uma nova mentalidade sobre o processo do envelhecimento. Chega dessa coisa de que envelhecer é algo triste, é algo enfadonho, que só o jovem é que vale a pena, só ser jovem é bonito. A gente vai... E isso aqui é uma coisa interessante, né? A gente começou o Bora alguns meses atrás e talvez a gente nem se dê conta disso, mas a gente fala isso para as pessoas, né? Quem está aí do outro lado vai acompanhar a gente envelhecer esse projeto aqui pro resto da vida, né? As pessoas vão acompanhar a gente nesse processo de Gente, envelhecimento. ó, eu vi uma foto hoje, eu tô cheia de cabelo branco aqui atrás, eu vou postar. Eu falei, gente, olha isso. Mas é isso. E busque ambientes. É. Se quiser, encontre com a gente nesse ambiente. É melhor a gente estar indo nesses ambientes para poder aprender a fazer os eventos do Bora no futuro. Que a gente vai fazer e vocês estarão lá. Com certeza. Tá? Valeu, gente. Ó, mais uma vez, obrigado pelo tempo de todo mundo que pôde estar aqui com a gente, tá? Obrigado por terem deixado aí os coraçõezinhos, os recados. Obrigado muito mesmo pela atenção, pela companhia de todos vocês. Lembrando que a gente, depois que encerra a live, daqui a algum tempinho a gente já coloca ela disponível no feed lá, né? E, por favor, deixem seus comentários, coloquem sugestões. A gente está sempre buscando ouvir vocês, né? E a gente quer muito ver o que a gente pode colaborar também com isso, né? Enquanto isso, vamos continuar andando e caminhando, que tem bastante coisa para a gente conversar aí nas próximas semanas. Isso aí. Beijo, uma ótima noite para todo mundo. Beijo para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.